Olá pessoal, dando continuidade às nossas aulas de números complexos, agora a aula número 14, multiplicação na forma trigonométrica, parte 3. Faremos os últimos 3 exercícios de fixação. E em 2 exercícios a gente vai abordar aqui uma curiosidade vetorial, ok? Muito bem, então começaremos no exercício número 4. Z1 igual a 5 que multiplica cosseno de π mais i seno de π. Z2 igual a 2 vezes cosseno de π sobre 2 mais i seno de π sobre 2. Que era o produto Z1 vezes Z2. Então a gente já viu que a gente vai multiplicar os módulos, 5 vezes 2, 10, e vamos somar os argumentos, π mais π sobre 2. O π é exatamente 2π sobre 2. Por que faço desta forma? Porque o 2 é o número comum para a gente somar agora. A não ser que você tire o mínimo múltiplo comum, que é mais natural. π mais π sobre 2, o mínimo é 2, você faz e o resultado vai dar exatamente o mesmo. Aqui é uma forma, talvez com raciocínio lógico, para a gente ganhar tempo. π vai ser 2π sobre 2 mais 1π sobre 2, o resultado é 3π sobre 2. Quer dizer, professor, se aqui fosse, por exemplo, π sobre 7, você transforma o π em 7π sobre 7? Perfeito. 7π sobre 7 mais 1π sobre 7, 8π sobre 7. Sempre você pode fazer dessa forma. Mais i vezes seno, como o argumento é exatamente o mesmo, 3π sobre 2. Já é a nossa resposta final na forma trigonométrica. Mas na forma algébrica, precisamos verificar qual é o valor de cosseno de 3π sobre 2, lá no ciclo trigonométrico. 3π sobre 2 é exatamente 270 graus, porque π sobre 2 é 180 sobre 2, 90, vezes 3, 270. E o cosseno de 270 graus eu vou projetar no eixo dos cossenos. O resultado vai ser zero. Então, todo esse resultado é zero. Falta seno de 3π sobre 2. E o seno vai ser projetado no próprio eixo do seno. E ele já está lá, esse ponto. Vale menos 1. Menos 1 vezes i dá menos i. E aí ficou menos 10 vezes i, ou seja, parte real zero, parte imaginária menos 10 vezes i, o a é zero e o b é menos 10. Esse, então, o resultado na forma algébrica. Representando graficamente no plano Argand-Gauss, teremos 0 para o eixo real e menos 10 vezes i para o eixo imaginário. O menos 10 está no eixo imaginário, esse é o afixo, Z1 vezes Z2. O que eu quero trazer para vocês é uma forma para a gente resolver o exercício número 5, mas são duas formas de representar o número complexo. Um, pelo ponto, que é o afixo, 0 e menos 10. Qual vai ser a outra forma? Um vetor, que sai da origem e vai até o afixo, com essa direção para baixo. Então, esse vetor também representa o produto Z1 vezes Z2. Não só o produto, eu tenho um vetor também associado a esse número complexo. Lá a gente vai ter um ponto, o afixo, mas nada impede de representar por um vetor. E é isso que a gente vai propor no exercício número 5, ok? Mas Z1 vezes Z2 já temos aqui a resposta, tanto na forma algébrica, quanto aqui na forma trigonométrica. Muito bem. Exercício número 5. Z1 igual a 2 vezes cosseno de π sobre 4 mais i seno de π sobre 4. E Z2, 1 vezes cosseno de π sobre 2 mais i seno de π sobre 2. Como a gente já viu o produto, né, de Z1 vezes Z2, vamos de forma direta multiplicar os módulos, que 2 para o módulo de Z1 e 1 para o módulo de Z2. 2 vezes 1 é 2. Vamos somar os argumentos. π sobre 4 mais π sobre 2. Note que se eu quero o mesmo denominador, que é o maior que 4, basta aqui multiplicar por 2 e aqui por 2. Então, na verdade, eu estou com 2π sobre 4.
digo que π sobre 2 é exatamente 2π sobre 4. Agora fica fácil a gente somar 1π sobre 4 mais 2π sobre 4, deixando o mesmo denominador igual a 4. Então vai ficar 3π sobre 4. E, obviamente, o argumento do seno é o mesmo, π sobre 4 mais π sobre 2. Vamos só conferir. Então, essa situação é para a gente não precisar tirar o mínimo múltiplo comum, mas sem problema, não é uma conta complicada. Só que com esse raciocínio a gente ganha talvez um tempo precioso. O mínimo é 4, 4 dividido por 4, 1, vezes π, π. 4 dividido por 2, 2. 2 vezes π, 2π. E de fato 1π mais 2π, 3π sobre 4. Muito bem. Mas a ideia agora é transformar esse resultado, que é o resultado final do nosso produto, para a forma algébrica. Z1 vezes Z2 é cosseno de 3π sobre 4. Qual vai ser o ângulo 3π sobre 4? π dividido por 4, 180 por 4, 45. 45 vezes 3, 135 graus. Então, nós estamos com o argumento aqui 135 graus, que está exatamente na metade de 90 com 180. Metade dentro do ciclo. Se eu quero o cosseno, eu vou projetar no eixo dos cossenos. E como 135 em relação ao primeiro quadrante, redução do primeiro quadrante, é 180 menos 135, é 45, o cosseno é raiz de 2 sobre 2, mas no caso aqui no segundo quadrante, menos raiz de 2 sobre 2. Se fosse 150, projetando o cosseno, seria menos raiz de 3 sobre 2. Se fosse 180, menos 1. Se fosse 120, projetando aqui, menos meio. Então é interessante essa posição para a gente não precisar decorar aquela tabelinha, a não ser que você faça a redução ao primeiro quadrante. Eu particularmente prefiro desenhar o ciclo e no próprio ciclo, como os ângulos são notáveis, a gente consegue propor aqui meio, raiz de 2 sobre 2, raiz de 3 sobre 2 e 1. 0, meio, raiz de 2 sobre 2, raiz de 3 sobre 2 e 1. Como aqui está na parte do 45, né, eu sei que a metade, se fosse 150 graus, 135 vai ser raiz de 2 sobre 2. E aí a gente pode explorar. Se fosse 120, seria raiz de 3 sobre 2, mais próximo de 1, que é 0,80 alguma coisa. E 90 graus, o valor do seno é 1. Então nós sabemos agora que o cosseno de 135 é menos raiz de 2 sobre 2. E o seno de 135 é mais raiz de 2 sobre 2. Aplicando aí a distributiva, teremos o seguinte: 2 pode cortar com esse 2 no denominador, vai ficar menos raiz de 2. De novo, 2 cortando com esse 2, e aí fica positivo, raiz de 2 vezes i. Então esse é o resultado final do nosso produto. Então qual seria então a curiosidade que eu ia mostrar para vocês e que vou iniciar agora? Veja só, o número complexo Z1 ele pode ser qualquer número complexo. Nesse caso, ele vai ser 2 que multiplica. Pode ser qualquer um, a característica está aqui no número complexo 2. Cosseno de π sobre 4. Π sobre 4 é 45 graus. Também está na metade de 0 a π. O cosseno está quase chegando em 1. É a raiz de 3, está na metade, né? Então, vamos chegar um pouquinho para lá para a gente não ter essa dificuldade. É raiz de 2 sobre 2. Tá aqui. Se fosse 30 graus, que seria raiz de 3 sobre 2. Então, raiz de 2 sobre 2. E o seno também raiz de 2 sobre 2. Aqui estamos com π sobre 4. Então, o cosseno raiz de 2 sobre 2. E o seno, mesma coisa, raiz de 2 sobre 2. Aplicando a distributiva, teremos o 2 cancela, vai dar raiz de 2 mais raiz de 2 vezes i. Então, esse é um número qualquer. Então, vamos pegar ele aqui, marcando ele aqui. Poderia ser
1 mais raiz de 3i, poderia ser raiz de 3 mais 1/3 de qualquer que seja ele. O interessante é que eu vou multiplicar pelo número complexo Z2, eu vou apagar essa parte do ângulo, que a gente não precisa mais, e o que acontece é que esse Z2, ele é a unidade imaginária. Por quê? Porque o cosseno de π sobre 2, o cosseno de π sobre 2 é 0, projetando no cosseno, 0. E o seno de π sobre 2 é 1. Projetando no eixo dos senos, ele já está lá, é 1. 1 vezes i vezes 1. Então, é a própria unidade imaginária aí. Então, o que a gente vai propor? A gente multiplicou o Z1, pode ser qualquer número complexo, pelo Z2, que é a unidade imaginária, aqui que está a nossa característica, vai dar esse número complexo aqui. Vamos representar todos esses três na forma, no plano Argand-Gauss, na forma vetorial, ou seja, o Z2 é i, 0 mais 1 vezes i, 0 para a parte real, 1 vezes i para a parte imaginária, vamos pensar num aqui. Então existe um vetor, esse é o vetor que vai do 0 até o afixo. Ele vai ser para a gente o Z2. Muito bem. Vamos pegar agora o Z1, raiz de 2 mais raiz de 2i. Raiz de 2 é um pouquinho maior do que 1, está aqui. Um pouquinho maior, está aqui. Esse aqui vai ser o vetor Z1. Lembrando que esse ângulo aqui é 45 graus e o que falta ali para chegar no eixo imaginário também 45 graus. Vamos representar o produto Z1 por Z2. Já é o resultado. Veja, menos raiz de 2 para parte real e mais raiz de 2 vezes i, parte imaginária. Então, está aqui o resultado. Z1 vezes Z2. Mas, professor, a gente não marca no afixo? Sim. Mas a investigação aqui é ver o que aconteceu com esse vetor, o que aconteceu com ele, quando a gente multiplicar pela unidade imaginária. Veja só, houve uma rotação de 90 graus, olha lá, 45 mais 45, porque aqui também é um quadrado. Então, toda vez que multiplica-se um determinado número complexo pela unidade imaginária, esse número complexo, caracterizado por um vetor, ele sofrerá aqui uma rotação de 90 graus no sentido anti-horário. E essa rotação é quando eu multiplicar por i, no sentido anti-horário. E não vai mudar o módulo dele, o módulo vai sempre continuar sendo 2, ou seja, o módulo aqui é 2, o módulo aqui é 2. Então houve simplesmente uma rotação no sentido anti-horário, multiplicando por i. Ok? Agora a gente vai ver no exercício número 6, multiplicando por menos i. Vamos identificar o que vai acontecer. Então essa é uma curiosidade que pode aparecer em alguns vestibulares mais específicos, alguns concursos militares, enfim. Muito bem, finalizando o exercício número 6. Z1 igual a 2 vezes cosseno de π sobre 6 mais i seno de π sobre 6. Z2 igual a 1 vezes cosseno de 3π sobre 2 mais i seno de 3π sobre 2. Quero Z1 vezes Z2. O produto a gente já sabe que é multiplicação dos módulos, 2 vezes 1, 2, e os argumentos serão somados. π sobre 6 e 3π sobre 2. Se eu quero o mesmo denominador igual a 6, eu posso multiplicar aqui por 3 e aqui por 3. Vai ficar 9π sobre 6, para facilitar a nossa soma dos argumentos. Então, quando eu somo 1π sobre 6 mais 9π sobre 6, dá 10π sobre 6. Mas ainda dá para simplificar. 5π sobre 3. Então, de novo, se você quiser tirar o mínimo múltiplo comum, sem problema, vai dar o mesmo resultado, 5π sobre 3. Na verdade, o mínimo é 6, você vai ter aqui
o resultado 10π sobre 6 ainda tem que simplificar. Muito bem. E o seno vai carregar o mesmo argumento, 5π sobre 3. Se você quiser realmente tirar o mínimo para confirmar, né, só para a gente ter certeza que o resultado não foi modificado, π sobre 6 mais 3π sobre 2. O mínimo é 6, por 6 é 1, vai dar π. 6 por 2 dá 3, vezes 3, 9. Exatamente, ó, 10, tem 1π, 10π sobre 6, ou seja, simplificando 5π sobre 3. Já é o resultado na forma trigonométrica. Para a forma algébrica, temos que ir lá no ciclo trigonométrico. Mas antes disso, π 180 dividido por 3, 60. 60 vezes 5, 300. O 300 está mais próximo do 270 do que do 360. Por isso que o seno vai ser a projeção no seno menos raiz de 3 sobre 2. Já o cosseno está na metade aqui, meio. Fazendo a redução ao primeiro quadrante, 300 subtraído aí de 360 vai dar 60 graus. Então eu vou ter que pegar todas as características de seno e cosseno de 60 graus e ver o sinal, já que estamos no quarto quadrante. O seno vai ser raiz de 3 sobre 2, mas aí eu mudo o sinal porque está no quarto quadrante, menos raiz de 3 sobre 2. E o cosseno de 60 é meio, e aí permanece positivo porque está no quarto quadrante. Primeiro e quarto, o cosseno é positivo. Então, substituindo os valores, temos cosseno de 5π sobre 3, que é 300 graus, o cosseno é meio, mais i seno, já podemos organizar o valor do seno. Veja, seno de 5π sobre 3, que é 300 graus, vai dar menos raiz de 3 sobre 2. Então, para fazer valer as nossas propriedades corretas aqui, vamos colocar um colchete, já que eu coloquei um parêntese ali na expressão. Aqui eu vou aplicar a distributiva, 2 vezes meio é 1, e aqui vai dar negativo, menos, o 2 corta com esse 2, raiz de 3 vezes i. Então já é o nosso resultado final. A característica que eu gostaria de passar para vocês, aqui independe, pode ser qualquer número complexo. 2 vezes, vamos fazer de forma direta, aqui 30 graus, cosseno de 30 graus. Cosseno de 30 graus, se a gente quiser fazer aqui certinho, ele vai estar mais próximo do 1 do que do 0. Então, raiz de 3 sobre 2. E i, seno de 30 graus, a gente tem aí a garantia que é meio. Seno de 30, meio. Ou verificação na tabela. Aplicando a distributiva, o 2 cancela, vai ficar raiz de 3. E novamente o 2 cancela, o denominador mais i. Veja, nós temos aqui esse número complexo é 1. Poderia ser qualquer número complexo. O interessante vai ser aqui. O cosseno de 3π sobre 2, aqui está o 3π sobre 2. O cosseno, projetando o eixo dos cossenos, é 0. E o seno de 3π sobre 2 é menos 1. Está projetado no eixo do seno, menos 1. E aí fica menos i. Menos 1 vezes i, menos i vezes 1. Então o Z2 vai ser a unidade imaginária com sinal negativo. Vamos à representação que a gente tem aí como vetor. 0 menos 1 vezes i. Então fica 0 menos 1 vezes i. Suponhamos que aqui está o menos 1. Aqui temos um vetor que eu vou representar por Z2. Vamos representar agora o vetor Z1. Raiz de 3, que é um pouco maior do que 1. Raiz de 3 e 1. 1i. É o mesmo tamanho aqui deste. Aqui está o afixo, né, do Z1, mas o vetor associado a ele é este. Z1. Precisamos do ângulo.
nós sabemos que o argumento que nós temos aqui é 30 graus, nem precisamos fazer mais operações, nós já tínhamos ele aqui. É 30 graus, o número complexo Z1, 30 graus aqui, obviamente 60 graus, que está faltando para chegar no eixo imaginário. Agora vamos para 1 menos raiz de 3 vezes i. Então 1 está aqui, menos raiz de 3 vezes i. 1 está mais ou menos nessa região aqui. E aí o nosso número complexo associado ao vetor Z1 vezes Z2 está nesse sentido. Agora, qual vai ser o argumento dele? O argumento desse número aqui é 330 graus. Esse é o argumento de Z1 vezes Z2. Não é aqui, não é aqui, é na resposta, 330. Então eu vou no sentido anti-horário, 330, significa que está faltando 60 graus para chegar no eixo X, ou seja, eu vou fazer de vermelho. Se aqui até aqui é 330, está faltando, na verdade ele é 300, perdão, 330 não, é 300. 180 por 3 é 60, vezes 5, 300. Se aqui é 300, faltam 60 graus para completar aqui no eixo X. Então, o argumento, se eu quero pegar o argumento todo, eu tenho que pegar todo esse argumento até o vetor. Qual a conclusão que a gente tem quando a gente multiplicar Z1 por Z2? Então, a característica vai estar aqui presente nesse Z2. Se ele for unidade imaginária multiplicado por menos 1, houve ali uma rotação, só que agora no sentido horário. O Z1, ele rotacionou no sentido horário, uma rotação também de 90 graus. Que 30 com mais 60. Note que o módulo permaneceu o mesmo. O módulo do Z1 é 2. E o módulo do produto, que é o resultado, é também 2. Então, conclusão para a gente fechar a nossa aula, que realmente ela ficou extensa por conta dessas duas características. Toda vez que eu pego um determinado número complexo e multiplico pela unidade imaginária, vai acontecer que o vetor vai sofrer uma rotação no sentido anti-horário de 90 graus. O módulo vai permanecer o mesmo. E toda vez que eu multiplico por menos i, eu vou ter uma rotação no sentido horário de 90 graus e o módulo permanece o mesmo. Ok? Com isso a gente finaliza essa última parte 3 sobre produto de números complexos na forma trigonométrica. Espero então ter contribuído. Um forte abraço a todos, fiquem com Deus e ótimos estudos.